Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de História da Igreja 1, aqui no Seminário Talmide. Vamos tratar hoje, vamos falar hoje sobre a Igreja Apostólica ou Primitiva, que é o primeiro período da Igreja, e como vimos na aula passada, esse período da Igreja inicia no ano 30, no dia de Pentecostes, no ano 30 depois de Cristo, e se estende até o ano 100, com a morte do apóstolo João, que foi o último discípulo, o último apóstolo a morrer. Então, para começar, para que estudar história da igreja? Primeiro, para nos dar uma perspectiva mais ampla da nossa experiência cristã. Segundo, para incentivar-nos com a fidelidade e o poder de Deus ao longo dos séculos. E terceiro, para aprender com nossa herança como cristãos evangélicos, de todos os nomes que queiram dar, as coisas importantes que temos como legado dos primeiros cristãos. Então, a primeira igreja, como vimos, o primeiro período da igreja é chamado de Igreja Apostólica. E lembre-se que, quero deixar bem claro aqui, que a igreja não tinha um nome, ela era simplesmente conhecida como igreja. Esse nome apostólica não era o nome da igreja. Esse título, esse nome foi uma classificação feita pelos historiadores para estudar de uma forma mais facilitada cada período da história da igreja. Então, a igreja desse período não se chamava Igreja Apostólica. Se alguém perguntava, ou alguém dizia, eu sou membro da Igreja Apostólica. Não. Apostólico ou primitivo não era nome da igreja. É apenas uma classificação desse período da história que nós estamos estudando, que vai do ano 30 ao ano 100. E recebe essa classificação exatamente por quê? Porque os apóstolos estavam presentes nesse período, estavam vivendo nesse período, e a igreja estava justamente sob a liderança destes homens que foram treinados diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que são os apóstolos. Tanto é que depois que morre João, na história da igreja nós não encontramos mais nenhum líder sendo chamado de apóstolo. Como que os líderes da igreja eram chamados? Eram chamados de bispos, de anciãos, de presbíteros, de pastores, de mestres, mas não eram mais chamados de apóstolos. Apóstolos realmente foram só estes que foram discípulos do Senhor Jesus Cristo e viveram nessa época. A Bíblia registra uma parte desse primeiro período da igreja, que está, obviamente, no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Se você estudou o panorama do Novo Testamento, você deve ter estudado isso, né? Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Por quê? Porque relata justamente os primeiros passos da história da igreja. Então, não vamos nos aprofundar aqui, entrar em muitos detalhes disso, porque creio que você já deve ter lido o livro de Atos e recomendo que você leia novamente com agora esse olhar mais histórico, buscando as informações históricas, os fatos históricos, os acontecimentos daquela época e o que provocou todas aquelas coisas que estão registradas ali. Então, Atos registra a continuação do que Jesus começou a fazer e ensinar. Se nós vamos ler em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos, Lucas diz o seguinte, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, está escrito, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Fatos, preste atenção, fatos que entre nós se realizaram.
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, nós podemos dizer que Lucas, além de ser médico, ele era também um historiador, porque ele fez uma pesquisa, se informou, recolheu as informações, os dados de todos os fatos que ocorreram e relatou esses fatos para o seu amigo Teófilo. Agora, em Atos capítulo 1 também, no versículo 1, Lucas começa escrevendo da seguinte forma. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E então, no livro de Atos, Lucas começa a narrar os fatos que aconteceram depois da ascensão de Jesus, ou seja, o período da Igreja Apostólica. Atos dos Apóstolos, então, segue o cronograma de Atos 1:8. Atos 1:8, o que diz? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, etc, etc, e diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos encontrar mais ou menos essa sequência. Em Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 60, nós encontramos o período em que os apóstolos estavam concentrados em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 18, nós vamos encontrar os apóstolos já se espalhando para a Judéia e Samaria. E do capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 28, versículo 31, nós vemos até os confins da terra, certo? Então, o desenvolvimento do livro de Atos dos Apóstolos nós encontramos mais ou menos nesse cronograma ordenado pelo próprio Jesus em Atos 1:8. 3 atos definitivos do livro de Atos dos Apóstolos, acontecimentos importantes dessa época, são a vinda do Espírito Santo no ano 30 depois de Cristo, que marca o início da era da igreja, do tempo da igreja, o concílio de Jerusalém, que foi no ano 50, mais ou menos, depois de Cristo, e a declaração de Gálio, no ano 52 depois de Cristo. Na vinda do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes, no ano 30, Deus então enche o seu povo de poder para lançar a missão da igreja, ou seja, para que a igreja pudesse cumprir o mandamento que Jesus havia dado de irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. No Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, mais ou menos no ano 50, foi tomada a primeira decisão importante, porque a igreja não era mais só constituída de judeus, era constituída agora também de gentios, e havia um problema, se os gentios deveriam observar a lei judaica para serem cristãos. E nesse concílio, então, foi decidido que os gentios não necessitavam seguir os costumes judeus, as tradições judaicas, para serem cristãos, que eram duas coisas bem distintas. E o terceiro evento, quando Gálio considerava o cristianismo uma seita judaica e, portanto, eles gozavam
de um status de religião legal diante do Império Romano. É importante compreender que a igreja, quando ela é perseguida, ela sofre dois tipos de perseguição. A primeira perseguição foi dos próprios judeus contra a igreja, que era formada essencialmente de judeus, certo? Depois, a perseguição que vem por parte do Império Romano contra os cristãos, que agora já eram constituídos tanto de judeus como de gentios, ou seja, de pessoas de todos os lugares do Império. Outro evento importante da era apostólica foi a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, um general romano. A queda de Jerusalém fez a diferença entre os cristãos e os judeus. Foi uma linha divisória que separou definitivamente os dois grupos e mostrou a diferença dos dois grupos. Os cristãos não estavam mais isentos de participar do culto do imperador, ou seja, eles passaram a ser obrigados também a cultuar o imperador. Eles eram vistos como antissociais e antipatrióticos, porque não participavam, a maioria das festas eram festas pagãs, a maioria dos eventos eram sempre direcionados a deuses pagãos ou ao culto ao imperador, e os cristãos se negavam a participar desse tipo de coisa. Por isso eram vistos como antissociais e antipatrióticos. Cristo se referiu a esses eventos em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, e você pode ler depois. Como foi a expansão da igreja no primeiro século? Os países presentes no dia de Pentecostes, que está relatado lá em Atos 2, versículo 9 e 10, se espalharam da África até Roma e Mesopotâmia, e eram pessoas de diversos lugares do mundo. Vamos ler Atos dos Apóstolos no capítulo 2, versículo 9 e 10. Dois, 9 e 10. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, observem que haviam pessoas de muitas partes do mundo daquela época presente naquele momento e que foram alcançados pelo Evangelho e pela graça do Deus Todo-Poderoso. A expansão promovida por Paulo pode ser observada estudando o alcance das suas viagens missionárias. E você pode ler, estão narradas em Atos dos Apóstolos, e você pode observar também os mapas que se encontram nas Bíblias, que mostram os roteiros de cada uma das 3 viagens missionárias de Paulo. A expansão após a morte de Paulo estendeu-se pelo menos da Itália ao Irã, incluindo o norte da África e talvez da Grã-Bretanha até a Índia ou mesmo a China. Sabe-se, tem-se notícias, existem informações de que estes primeiros cristãos da igreja primitivo apostólica, eles chegaram até locais muito, muito, muito distantes mesmo. Alguns fatores sociais e políticos ajudaram o evangelho a crescer. Quais foram eles? Primeiro deles é a universalidade da língua grega. O império na época era romano, mas a língua que se falava no império todo era a língua grega. Então, esse elemento de que os mais diferentes povos que compunham o império romano falavam o grego,
facilitou muito a divulgação do evangelho, porque não havia a barreira linguística para pregar o evangelho. Outra coisa que colaborou muito para a expansão e o crescimento da igreja foi a chamada Pax Romana, ou seja, os países, as regiões que faziam parte do Império Romano, elas não podiam estar em guerras umas com as outras. Então, tudo que fazia parte do Império Romano, tudo que era conquistado pelo Império Romano, tinha que estar sob um acordo de paz que não podia ser violado de forma nenhuma. Então, Roma exigia que todos os povos, os países e as regiões conquistadas estivessem em paz e não podiam lutar entre si, porque eram parte do Império Romano. Outro elemento importantíssimo foi a proteção já mencionada que o cristianismo gozava como sendo uma seita de judeus no início, de acordo com os romanos. Isso está lá em Romanos 18, versículo 12 a 16. Então, os primeiros cristãos eram perseguidos pelos judeus, mas eram, de certa forma, protegidos pelo Império Romano. Por quê? Porque eram considerados como parte do judaísmo e não como uma nova religião, uma outra religião. E o outro elemento que colaborou para a expansão do evangelho foi o sistema de trânsito e de correio que havia no Império Romano, que naquela época era extremamente eficiente e seguro. Inclusive há um dito popular, um provérbio, que se dizia, não sei se hoje em dia se diz ainda isso, mas que fala que todos os caminhos, um dito que diz, todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque nessa época, de qualquer ponto do Império Romano onde a pessoa se encontrasse, havia uma estrada que o conduzia até Roma. Uma outra coisa também é que as descobertas arqueológicas e os estudos têm demonstrado que, inclusive, essas estradas eram pavimentadas. Então, eram estradas consideradas muito boas, apesar de não ter os meios de transporte que nós temos hoje, mas as estradas eram pavimentadas, muitas delas eram seguras. O trabalho de correio era muito eficiente, né? Que era feito ou a pé, né? Ou através de animais. Então, todos esses elementos, a universalidade da língua grega, a paz romana, a proteção que os primeiros cristãos gozavam diante do Império Romano, porque eram vistos como uma seita do judaísmo, uma parte do judaísmo, e o sistema de trânsito e de correio do Império Romano colaboraram para que o evangelho pudesse ser pregado em todos os lugares do Império Romano e se expandisse para, inclusive, além dos limites do Império Romano. Nós vamos ver nas próximas aulas que o cristianismo era uma coisa assim tão extraordinária, tão poderosa como é até hoje, e os imperadores eram incapazes de deter a expansão do cristianismo, que inclusive o cristianismo conquistou o império e foi além das fronteiras e dos limites do Império Romano. Até a nossa próxima aula, que o Senhor te abençoe.